Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da carne bovina do Brasil que vai para os Estados Unidos. Vou conversar com Gustavo Hortêncio de Moraes, advogado, contador e cachaceiro há mais de 30 anos. Você vai ver que o georreferenciamento vai ser obrigatório a partir de novembro deste ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da carne bovina brasileira que vai para os Estados Unidos. E mesmo diante de pressões internas, o governo americano manteve a decisão. O Meat Import Council of America, que é o MICA, que é uma entidade que representa importadores americanos de carne, alertou que a medida pode elevar os preços no mercado interno e prejudicar os consumidores e processadores de alimentos. Mas Donald Trump ignorou os apelos. Para essa associação americana, a carne brasileira não compete diretamente com a produção americana, mas complementa a oferta local, sendo essencial para atender a demanda da indústria de hambúrgueres. Embora o decreto não cite produtos específicos, a carne bovina brasileira é uma das mais atingidas. Os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações brasileiras da proteína, atrás apenas da China. Em 2024, as exportações de carne bovina para os Estados Unidos ultrapassaram 2 bilhões de dólares e no primeiro semestre deste ano já somavam 1 bilhão de dólares, com embarques de 181 mil toneladas, 12% do total exportado pelo Brasil no período. E boa parte dessa carne exportada é usada para a fabricação de hambúrgueres. A indústria americana importa o chamado corte magro do Brasil para equilibrar a produção interna baseada em carne com mais gordura. A nova tarifa compromete diretamente essa cadeia. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, estima que o Brasil pode perder até 1 bilhão de dólares apenas neste ano, caso os embarques se tornam inviáveis economicamente. Frigoríficos como Marfrig, Minerva, JBS têm exposição significativa ao mercado americano e já estão recalculando as suas projeções. Apesar do escopo amplo da medida, cerca de 46% das exportações brasileiras para os Estados Unidos ficaram isentas da nova tarifa. De acordo com a Câmara Americana de Comércio, setores como aeronáutica, produtos farmacêuticos e parte da indústria de alimentos foram poupados numa tentativa de evitar impactos inflacionários nos Estados Unidos e preservar empregos em setores sensíveis. No entanto, a carne bovina não está entre os itens com exceção. Ao contrário, está entre os mais diretamente atingidos. E agora eu vou conversar com Gustavo Hortêncio de Moraes. O Gustavo, ele é advogado, contador, é produtor rural e é cachaceiro há mais de 30 anos. Gustavo Hortêncio de Moraes, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. É fácil misturar advogado, contador, pecuarista e cachaceiro? Não, mas dá um trabalhinho até bom, mas a gente tenta conciliar os três, né? Uma coisa depende, mais da cachaça, depende muito do conhecimento tributário, né? Contabilidade. É verdade. Na verdade, o Gustavo, ele é um dos principais produtores de cachaça aqui do estado de Goiás. A cachaça que ele produz lá na propriedade dele está entre as mais vendidas do Brasil e tem até pedido já de exportação. E o mais interessante, eu trouxe o Gustavo aqui porque lá na fazenda dele, ele mexe com gado, tem gado, ele planta cana, faz cachaça,
faz o açúcar mascavo, além do açúcar mascavo, ele faz a rapadura, e aquele bagaço que sobra, ele tritura, mistura lá com alguns outros ingredientes e dá para o gado, principalmente na época da seca. Então, o objetivo aqui é mostrar que uma propriedade, às vezes, independente do tamanho, dá para fazer muita coisa, né, Gustavo? Isso, a gente tentou, na verdade, o meu pai, ele começou a procurar uma atividade para diversificar. Antes ele só fazia pecuária, que era de corte de leite. E na época da seca tinha problema de procurar alimentação para o gado. Aí ele viu essa oportunidade, que é justamente na época da seca que tem a produção da cachaça. Então ele usou essa subproduto para tratar do gado e gerar uma outra renda para a fazenda, né? E o Gustavo, ele é o produtor da cachaça que é a Vale do Cedro. É uma cachaça muito boa. Gustavo, quantos litros em média vocês produzem por ano? Hoje a gente tem a capacidade de produzir 100 mil litros. 100 mil litros por ano? Por ano. E no caso, por exemplo, do açúcar mascavo? Cerca de 10 toneladas, né, entre açúcar e rapadura. Também por ano? Por ano. Agora, essa bebida de vocês têm uma bebida convencional e tem também uma bebida, vamos dizer, mais fina, mais cara, que por incrível que pareça, já tem muita gente falando que é melhor que o uísque, né? Com certeza. E é melhor. É mesmo, né? Com certeza. A gente tem a cachaça, né, a tradicional, que ela não tem madeira. Ela só é descansada em barril de inox. E dela a gente parte para outras madeiras, que é amburana, jequitibá, carvalho. Aí tem 2, 3, 5 e tem a extra premium, que é a blend, que são 8 anos com blend de carvalho americano e o carvalho europeu. Agora, como é que é o mercado da cachaça? É bom? É bom o mercado? Vende tudo? Tudo que produz vende? Vende. O pessoal estão aprendendo, né, e degustando a cachaça e vendo que é um produto que é de alta qualidade e muita gente não conhecia e até hoje você vê a pessoa experimentando e fica até assustado com a qualidade e a diferença, né? Às vezes fala, uísque, a cachaça é muito melhor que o uísque, quem bebe. Porque tem muita cachaça também que é muito ruim, né, que tem no mercado, que é a tal da cachaça clandestina, né? A pinga clandestina, né? E ela é perigosa, né? E ela é perigosa. Não tem fiscalização e aquilo lá tem metanol, pode ter um monte de problema até para a saúde, né? A de vocês nós poderíamos até dizer que é um produto orgânico, né? Orgânico. Não, ele não é 100% orgânico, mas é artesanal, sem adição de qualquer produto químico. Às vezes na cana que vai ter um adubo, aquela coisa. Tá, mas vocês, inclusive no seu caso, você já foi procurado até para exportação, né? Sim, agora recentemente vieram para a gente exportar para o Japão, a gente já mandou para a China para fazer análise lá e tudo, então está em andamento disso. O açúcar para a Turquia sempre está tendo um mercado e agora a gente está vendo lá para Portugal. Pois é, quando a gente fala aqui no programa, e você que nos acompanha sabe disso, a gente fala o seguinte, que tem condição de diversificar, nós temos nichos de mercado altamente excelentes, nós temos a cachaça, tem o açúcar mascavo, tem o mel, nós temos frutas, por exemplo, mas só que, de maneira geral, eu acho que está faltando incentivo. Hoje, o Gustavo está aqui justamente para falar isso, é um baita filão de mercado isso aí. Essa bebida, a cachaça, que é feita assim artesanalmente, ela é uma delícia. Ela é uma delícia. Principalmente a blend, que é uma quadradinha que fica aí 8 anos armazenado. É melhor do que o uísque. Por isso que o mercado externo, Estados Unidos, Europa, por exemplo, estava atrás disso aqui, dessa bebida. Não só a Europa, mas também a Ásia, né? China, Japão. Tudo. E a cachaça, ela tem uma vantagem, ela é uma bebida eclética. Então ela aceita carvalho, jequitibá, amburana, bálsamo, piqui, jaca, e vai. Tudo que você quiser. O cara vai fazendo a experiência, ela aceita. Ela aceita, né? Acho que é a única bebida destilada que você pode beber, produziu, você pode beber ela.
tequila, uísque, tudo você tem que envelhecer ali, né? Entendi. E a cachaça, ela tem essa possibilidade de criar vários produtos com um produto só, né? Agora, parece que tem um detalhe aí que vocês estão muito preocupados, é com a tributação que o governo federal está impondo em cima de bebidas, como no caso a cachaça, né? Hoje tem, não foi definido ainda, né? Mas tem um imposto que eles falam que é do pecado, que então a gente não sabe quanto vai ser, mas eles querem tributar pelo álcool. Então pode ser de 40% a, não sei se é 80% do valor do produto. Bom, isso aí inviabiliza a produção. E só para você ter uma ideia, na fazenda dele, ele emprega, em média, 10 pessoas por ano para fazer cachaça. 10 pessoas por ano. Olha a quantidade de pessoas que, se esse tributação entrar, pode ter certeza absoluta, vai inviabilizar o emprego de muita gente. E na época da produção, ela dobra, né? A quantidade de empregados. Bom, a gente poderia dizer então que, queira ou não, é uma bebida fina, é uma bebida de modelo exportação, tem mercado aberto, e Goiás hoje deve ter o quê? Uns 25, 30 produtores? Por aí. Registrado, sim. Registrado, sim, né? Dessa bebida destilada, feitinha, certinha. Registrado lá no mapa, né, que é o Ministério da Agricultura. Se não me engano, deve ter, pelo menos no ano passado, tinha 30 produtores registrados. E é um dos lugares do estado que tem grande produtor, né? Então, assim, Minas tem mais, mas Goiás está entre o oitavo, se não me engano, em produtor de cachaça. E hoje, só como curiosidade, o programa já está chegando ao fim, a nossa entrevista. Assim, qual é a bebida, a cachaça mais cara hoje que tem aqui no Brasil? O valor da garrafa? Aí tem cachaça que pode chegar a 10 mil, vai 10 mil litros? O litro. Interessante. Então, tem preço para tudo. Tem preço para tudo, né? Mas, de maneira geral, um preço médio, assim, de uma cachaça boa? Ela fica em torno, mais ou menos, aí vamos pular, R$50 a 200. Nessa faixa, de 50 a 200, aí nós temos aí cachaça boa. Né, embalagem e tal, mas com R$50 aí você encontra muito produto bom. Tá. Bom, eu conversei com o Gustavo Hortêncio de Moraes, que é parente do Bariani Hortêncio, né? Sou neto do Bariani Hortêncio. Neto do Bariani Hortêncio. E hoje é aí um produtor de cachaça, está entre os tops dos produtores de Goiás e aqui do Brasil. E se você quiser saber mais, entre no site dele, www.valedocedro.com.br, e você vai aí conhecer essa nova bebida fina para exportação, que é a cachaça Vale do Cedro. Gustavo, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo, e pode ter certeza que daqui uns dias nós vamos na sua propriedade fazer uma reportagem lá direto, em loco, mostrando como é que se faz a Vale do Cedro. Obrigado. Vou aguardar lá. Obrigado. É um minutinho só, nós voltamos já. Nós estamos de volta e agora você vai ouvir e vai ver uma conversa que eu tive com um especialista na área, é o Hélio Jove. E nós vamos falar sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural, só que aqui de Goiás. Tem muita gente aí que está procurando cooperativas, bancos, e não consegue acessar ou fazer algum empréstimo por causa do CAR. Só que o CAR do estado de Goiás está travado. Confira. E agora nós vamos falar de um tema muito interessante e que todo produtor rural, independente do tamanho, tem que ter, que é o CAR, Cadastro Ambiental Rural. E se você não tiver a sua inscrição, seu cadastro ambiental rural, pode ter certeza absoluta, você não vai conseguir coisa alguma, principalmente empréstimo agora para a próxima safra. É mais ou menos isso? Exatamente, Toninho. A gente vem falando sobre o CAR desde 2012, o CAR nacional. Mas uma novidade muito importante para o estado de Goiás, o SIGCAR, que é o Cadastro
goiano, Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR goiano. Acabou de ser suspenso durante 30 dias. Não é possível fazer CAR no estado de Goiás, não é possível fazer retificação, modificação, por quê? Vai ter uma plataforma do estado de Goiás, é mais uma evolução, porque o CAR nacional aqui em Goiás, o senhor tem uma ideia, nós temos mais de 220 mil propriedades. Sabe quantos CAR aprovados apenas? 177. Então, essa é uma evolução, é o que eu sempre falo, o estado de Goiás tem a legislação ambiental mais moderna e o que faltava é isso. E como o senhor disse, quem não fazer o CAR, ele não tem financiamento, ele não regulariza qualquer situação ambiental e isso vai fazer com que agilize bastante, principalmente o licenciamento ambiental do estado de Goiás. Por quê? Sem aprovação do CAR, sem ele estar no mínimo ativo, você não consegue tirar nenhuma licença para corte de árvores isoladas, nenhum desmatamento. Então, tem várias situações que vai ajudar bastante aqui o estado. Bom, então só para bater o martelo, isso daí está valendo única e exclusivamente para o estado de Goiás. Então, deve ser por isso que muita gente está nos procurando, que pleitearam empréstimos em cooperativas, em bancos, e a coisa não saiu. Por quê? O meu número lá, o cadastro do meu CAR, sumiu, desapareceu, como muita gente falou para mim. Eu falei, olha, deve estar acontecendo alguma coisa, então, em nível nacional. Na verdade, é aqui em Goiás que está acontecendo o problema, que essa transformação do CAR, essa mudança, e que você deve ficar atento. Até quando vai? Qual é o último dia para poder regularizar esse CAR? Na verdade, Toninho, é uma transição. Então, vai ser criado um sistema, ele é online, durante os próximos 30 dias. Ou seja, é para ser lançado o novo CAR, o CAR goiano, dia 11 de setembro, que é o dia do Cerrado. O estado de Goiás vai lançar esse sistema novo. Por que vai ser feito isso? Vários estados do Brasil também já tem esse CAR, igual no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, e esse do estado de Goiás, inclusive, tem bem parecido com o CAR Siriema, que é o do Mato Grosso do Sul. Conforme eu disse, Tony, vai facilitar bastante, porque hoje você se acredita que todos os CAR do Brasil estão em apenas um computador lá em Brasília? Você imagina se der um problema? Então, se der um problema, trava tudo. Com certeza, trava tudo. Então, Goiás está se modernizando nessa situação e modernizando, na verdade, é o seguinte, né, Toninho? Aquilo que a gente já falou muitas vezes. O CAR é um instrumento de fiscalização, porque com ele o Estado consegue fiscalizar melhor e o poder público aprendeu que fiscalizar dá muito dinheiro. Então, automaticamente, eles estão se organizando por isso. Organizou, gera mais rapidez, gera maior fiscalização, gera mais multa, mas também para quem, Toninho, quer regularizar, para quem está com sua propriedade precisando de qualquer situação, ele vai ter mais facilidade, porque vai ter um instrumento aqui do Estado de Goiás sem ter interferência do governo federal. Bom, mas isso só vai ser válido a partir de setembro, quando essa plataforma já tiver, vamos dizer, valendo. Exatamente. Por hoje enquanto, é uma transição, e está suspenso o CAR. É uma transição. E a partir do dia 11 de setembro, dia do Cerrado, conforme eu disse, vai ser lançado, e aí, a partir disso, todos, aí aqui é uma situação importante. Vai ter muito chororô, muito produtor rural chorando. Por quê? Reclamando, Toninho. Porque sabe aquele CAR que eles fizeram, contratou um profissional para fazer? Ele gastou por isso. Ele vai ter que gastar novamente. Por que isso? No direito ambiental não existe direito adquirido, pessoal, porque é direito da coletividade. A partir do momento que tem uma norma nova, um sistema novo, automaticamente você tem que escolher só uma opção, é adequar e não tem chororô, não tem reclamação, tem que fazer e pronto. Bom, aí tem um pequeno detalhe que acontece. Muita gente está entrando agora na fase do plantio. Muita gente está indo atrás de banco para comprar adubo, para comprar semente, enfim, para fazer todo o seu plantio agora na próxima safra, que começa lá depois do dia 15 e 20 de outubro. E muita gente não está conseguindo esses financiamentos exatamente por causa do CAR. Mas veio numa hora muito ruim, veio numa hora péssima. Exatamente, é um momento de transição que a gente está agora, acabou de colher a safrinha, vai iniciar os procedimentos da safra e o produtor ele vai atrás... muita gente se programando. Exatamente, vai atrás do dinheiro, vai atrás do financiamento, aquele que tiver hoje com o CAR federal, com pendência, ou que não esteja ativo, ele não precisa estar aprovado, mas se não estiver ativo,
ele não consegue financiamento, está literalmente barrado até dia 11 de setembro, é certeza que ele não consegue resolver porque está suspenso devido a essa transição, e a partir do dia 11 de setembro, Toninho, certamente vai ser moroso, porque é uma transição, é um sistema novo, não é uma coisa rápida, e certamente até o final do ano vai ter muita situação de produtor que vai ficar sem seu crédito porque o CAR dele não está ativo. Bom, isso significa dizer que essa próxima safra nós poderemos ter problemas muito sérios aqui em Goiás, porque a maioria dos produtores buscam financiamento nos bancos, nas cooperativas. E, infelizmente, sem o CAR é impossível. Eu, particularmente, com todo respeito a quem está fazendo essas mudanças, e as mudanças são fundamentais, mas, pelo amor de Deus, você tinha que entender um pouquinho de condição de plantio, da situação do produtor. Agora, deixar para ser, vamos dizer assim, inaugurado no dia 11 de setembro, e a partir do dia 11 você vai ter que refazer o seu CAR, você vai gastar aí por volta de mais de 30 dias. Exatamente. Se bem que o CAR, para fazer rápido, em torno de 3, 5 dias, você faz um CAR de uma propriedade. Depois que tiver com o sistema funcionando. E outra coisa, não é lançado, né, Toninho? Que muitas vezes lança e depois tem adequações e tudo mais. Aí até começar a funcionar de forma redondinha, certamente vai demorar alguns meses. E mais uma vez, o setor agropecuário no prejuízo. É óbvio que a gente é a favor de mudanças e mudanças boas, como essa, por exemplo, mas infelizmente veio na hora errada. Então, você que está procurando um empréstimo na sua cooperativa, no seu banco, e você aqui de Goiás, até o dia 11 de setembro você não vai conseguir. E talvez nem consiga depois do dia 11, por causa da implantação desse novo sistema de regularização do CAR. E você, queira ou não, aceita ou não, todo mundo, eu, ele aqui, o Hélio, nós vamos ter que fazer o CAR. Inclusive, você, independente do tamanho da sua propriedade. É isso aí, não é? Exatamente. O próprio nome já fala, né, Toninho? Cadastro Ambiental Rural. Então, se for uma propriedade rural, é obrigado a fazer o CAR independente do tamanho. E agora vamos comentar do plantio direto que completa aqui no Brasil 50 anos. E foi um marco no agronegócio brasileiro. Avançou de forma inédita, apoiado por condições climáticas favoráveis, solo disponível, inovação tecnológica e pelo espírito empreendedor de seus produtores. Entre tantas conquistas, o sistema de plantio direto na palha se destaca como um divisor de águas, ao viabilizar uma agricultura produtiva e conservacionista, adequada aos solos e condições tropicais do Brasil. Segundo o artigo dos agrônomos Décio Luiz Gazzoni, Pedro Luiz de Freitas, pesquisadores da Embrapa e membros da Academia Brasileira de Ciência Agronômica, a ABCA, publicado agora com opinião pessoal, o sistema de plantio direto é mais do que uma técnica agrícola, é a base da intensificação sustentável no campo. Ao evitar o revolvimento do solo, manter a cobertura permanente, praticar a rotação de cultura, o sistema protege a fertilidade do solo, evita a erosão e contribui para o aumento dos estoques de carbono. Hoje o Brasil possui a segunda maior área de plantio direto do mundo, com cerca de 33,8 milhões de hectares. Embora menos de 10% adotem plenamente os 3 princípios técnicos do sistema, o impacto do sistema plantio direto vai além da produtividade. Estudos como liderado pelo professor Moraes mostram que a prática permite recuperar e até aumentar os estoques de carbono em relação à vegetação nativa. Isso transforma a agricultura em parte da solução climática com capacidade de reduzir emissões de gases de efeito estufa. Outro exemplo promissor é o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, que, segundo pesquisa da Embrapa Meio Ambiente, acumula anualmente até 5 toneladas de carbono por hectare no solo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: educai as crianças para que não seja necessário punir
os adultos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.